Fala pessoal, dando continuação aqui nas resoluções de questões de eletromagnetismo da prova de segundo semestre de 2022. Então é uma prova de magnetostática, uma segunda avaliação. Vocês estão achando estranho? Eu espero talvez que achem estranho. Tá tudo resolvido já, mas é o que aconteceu. Eu gravei esse exercício, deu 15 minutos, acho, um negócio assim. E depois eu esqueci, quando eu fui ver, eu não tinha gravado o áudio. E aí eu fiquei pensando, o que eu faço? Ou eu gravo de novo, ou eu. E aí eu gravo fazendo a resolução, né? Ou eu gravo com a resolução feita, e aí eu só fico discutindo com detalhes em cima dela. Eu acho que vai ser mais produtivo, porque eu fiquei, de fato, com preguiça de gravar de novo, a verdade é essa. E depois eu acabei ficando um pouco doente de nariz e garganta, então por isso que demorou até para voltar aqui e fazer essa gravação. Mas a princípio é uma questão de circuito magnético com ímã. Então a gente não tem bobina. Isso é uma informação importante. E quando eu resolvi ela a primeira vez, eu reparei que o enunciado não está completo e vai continuar não completo porque eu não tenho a informação que está faltando. Eu já explico para vocês. No circuito, é uma questão então que tem um circuito magnético da figura indicada e ele tem dois entreferros. Deu a característica do ímã, normalmente é BI igual a μ0, HI mais BR, é sempre assim. Diferente só o ponto de operação do ímã e as características do ímã, né? Normalmente BR principalmente é uma informação relevante. Nos entreferros de a permeabilidade é μ0, 4π10 na menos 7, que é a permeabilidade no vácuo. Despreze o espraiamento. Por que despreza o espraiamento? Para considerar que o campo nos entreferros ele é perpendicular e ele permanece perpendicular. Então as linhas de fluxo são paralelas, né? Então aqui eu tinha desenhado essas linhazinhas aqui em vermelho, tem que estar inclinado na superfície 2, do entreferro 2, e na superfície 1 é literalmente na vertical. Perfeito? E a permeabilidade, outra consideração é que a permeabilidade magnética do ferro é muito maior do que a permeabilidade magnética do ar. Isso é importante para dizer que não existe campo calculado no ferro. Não é que não existe. Ele é muito menor do que o campo calculado no ar, de modo que a gente pode desprezar as circulações de campo nas aplicações da lei de Ampère. A gente pode desprezar as componentes do ferro, porque ele tem uma permeabilidade muito alta, quer dizer que é como se fosse o, um curto-circuito magnético, assim dizendo. Não necessariamente curto-circuito magnético, mas não existe campo dentro do... o campo que existe ele é muito pequeno para ser levado em conta frente aos campos que vão ter aqui nos entreferros e, nesse caso, no ímã também. Perfeito? Dados numéricos. Ele deu a espessura aqui nesse entreferro vai ser 2 vezes E, mas aqui o Ezinho, né, que é 1 milímetro. Ele deu a seção transversal, né, então a gente está vendo um corte. Essa peça, ela tem uma extrusão no plano, né, para frente ou para trás, depende. Então ele está dando a superfície que estaria, eu estou vendo só uma lateral dessa superfície, né. Mas aí ali eu sei que é uma seção transversal. 2 centímetros quadrados, perdão. E a informação que eu preciso para resolver depois com ímã, BR igual a 1.2 Tesla. Aqui ele dividiu essa questão com 3 itens em que eu preciso do A e do B para resolver o C. Mas a forma de resolver o C, se ele só pedisse o item C, é escrevendo o 3A e o 3B. 3A é escrever as equações de circulações de campo magnético. Eu tenho 2 entreferros e um ímã, então eu vou ter 3 campos. Eu preciso de 3 equações não lineares, mas não que não seja uma combinação linear uma da outra, né? Que eu tenha um determinante diferente de zero, de modo que eu consiga calcular a solução desses 3 campos, certo? Então eu faço a integral de HDL igual a zero. Por que as integrais de HDL vão ser igual a zero nesse problema? Porque nenhuma circulação de campo que eu fizer vai ter bobina. Não tem bobina no circuito. Então não tenho NI. Só vai ter campo porque existe o BR do ímã. Mas eu não tenho NI na aplicação da lei de Ampère. Eu fiz uma linha amperiana aqui em vermelho, em que eu passei pelo entreferro do ímã, HI, L, porque eu passei L é o tamanho do ímã, o campo dentro do ímã eu tenho que encontrar. Passei pro H1 e o 2E, que é a espessura do entreferro dele, voltei, não tem corrente, zero. Eu fiz a azul é passando pelo entreferro 2. Aí vocês vão ver que é HIL de novo, porque eu passo pelo ímã, H2E, porque a espessura do entreferro 2 é E não 2E dessa vez. Ah, mas tem alguma outra forma de encontrar? Na resolução que eu tenho,
ele resolve fazendo uma linha de campo aqui. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu faço saindo do ímã, o campo desce aqui e volta. Quando eu faço saindo do ímã e indo para outro interferro, o campo desce também e volta. Quando eu faço aqui entre 1 e 2, no interferro ele vai subir, senão não vai dar uma volta, e no outro ele vai descer. Então aparece um termo negativo, por conta do fato de que é H projetado no DL. Então em algum momento aqui eu vou ter um H contra o meu DL se eu fizer um circuito aqui nesses entre o interferro 1 e o 2, em relação ao campo original que eu tinha escrito, fazendo só as circulações usando o ímã e o interferro 1 e o ímã e o interferro 2. Eu não gosto disso porque de fazer essa equação de campo, de circulação de campo, porque justamente tem que lembrar desse detalhe, lembrar de mais um detalhe, durante prova não é muito interessante. Então eu gosto de fazer desse jeito, sempre pegando o ímã e descendo o campo pelos interferros. A forma como eu resolvi é automática, então não importa como você vai encontrar as equações, eu consigo encontrar os três campos automaticamente, então fazer desse jeito não muda em termos computacionais, né, de calculadora depois, ou qualquer método matemático, a resolução, certo? E aí aqui a gente tem duas circulações de campo, a outra provavelmente vai ser uma conclusão dessas duas, então não faz sentido escrever. O item 3A fica encerrado. 3b, escreva a equação de conservação de fluxo magnético. Aqui eu não tenho duas equações. Primeiro, se eu já tinha duas equações aqui, eu só preciso de mais uma. Então é óbvio que eu não tenho duas equações de conservações de fluxo, até porque aqui o circuito magnético não permite. Mas o que eu tenho? Todo ímã gera um fluxo, por isso que vai ter campo, por conta do ímã, e ele vai ver a opção 1, ele pode passar pelo interferro 1, ou a opção 2, ele pode passar pelo interferro 2. Uma parte que passa pelo 1 e uma parte que passa pelo 2, as duas partes voltam e precisam compor o campo, o fluxo I do ímã de novo. Então, o fluxo I precisa ser o fluxo 1 mais o fluxo 2. Quer dizer que tudo que é gerado passa por um interferro ou pelo outro e tem que voltar e compor o mesmo fluxo original do ímã. Aí aqui, todas as seções transversais. Aqui ele não... O S está aqui, tá? Esse Szinho que está aqui e aqui é só porque eu desenhei em cima e ele subiu. Mas, se precisar depois, eu forneço o enunciado sem anotações em cima, né? Então eu tenho BI-S, e o BI, aí eu uso a expressão de geração da curva, equação característica do ímã, né? Então Mi0, HI e BR. Eu tenho Mi0, H1S, porque eu só tenho seção transversal aqui, S no 1. No 2 eu preciso pegar a seção transversal em que o campo atravessou. E aí aqui eu mostrei que o S está aqui, eu tinha 45 graus por conta dessa decomposição angular aqui e espelhamento do ângulo, e eu precisava do S', que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então eu fiz que o seno ou cosseno, aqui no caso é o cateto oposto, então é o seno, mas é igual a cosseno, porque é 45 graus. Então S, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, S', que é a área que eu quero encontrar, vale raiz de 2 sobre 2. Eu encontrei que o S' vale o S original, raiz de 2. Então aparece um raiz de 2 aqui na expressão para o fluxo 2. Só que S é comum para todo mundo, então cortou. Mi0 eu também apareceu em quase todos os termos, menos no BR, né? Então eu dividi o Mi0 para ficar mais simples para H2, raiz de 2. O H1 ficou sozinho. O Mi0 HI ficou só HI, só que aparece um BR sobre Mi0. Até porque fluxo indução é Mi-H, né? Então eu preciso, para ter H, indução sobre permeabilidade. Então ficou dessa forma aqui, que eu rearranjei já para ficar bonito para minha resolução. Então puxei o H1 para cá, ficou menos H1, puxei o H2 raiz de 2 menos raiz de 2, menos H2 raiz de 2. O BR-0 que estava dentro da equação do campo ficou para o lado direito com um valor negativo. Eu tenho BR 1.2, eu tenho M0, eu consigo resolver essa questão numericamente. Exceto pelo fato que não me foi dado L, comprimento do ímã. Vocês percebam que no dados numéricos não tem L. E é por isso que não tem. A princípio, alguém perguntou na hora da prova, e o professor passou a resposta que ele sabia. Quando ele faz a resolução, ele não me dá o valor do L, mas ele me dá o valor numérico para os três campos. Então existe um L, eu vou chutar ali, deve ser algo como 2 milímetros, 5 milímetros. Tem que estar na mesma ordem de grandeza do E, mas eu não tenho o valor original dele, para poder informar de fato. Mas ele tem que ser maior do que o interferro, porque imagina, eu preciso de um ímã, né? Um ímã não pode ser... O interferro normalmente é sempre pequeno, se eu pegar um ímã muito pequeno, eu não tenho fluxo bastante para
gerar campos expressivos no circuito, né? Então aqui eu rearranjei as expressões de forma que eu tivesse tudo que era campo à esquerda, todos os termos com Hs à esquerda. Aqui percebam que eu escrevi HI minúsculo e maiúsculo, mas não, eu tenho uma tendência a escrever H de imã maiúsculo e de entreferro minúsculo. Aqui eu não respeitei isso, mas voltamos tudo igual. Então ficou HI1 menos H1 menos raiz de 2H2 na última linha, e é o único lugar onde tem menos BR sobre Mi0, porque se fosse zero também, todas as soluções precisariam ser nulas para poder validar esse sistema linear. Mas eu montei de forma que apareceu desse formato matricial, L, L1, 2E, 0, menos 1, 0, E, menos raiz de 2, HI como primeiro elemento, H1, H2, 0, 0, menos BR sobre Mi0, que é um formato matricial do tipo A vezes, é uma equação, é o sistema linear clássico, né? A vezes X igual a B. A solução X que a gente quer é o inverso da matriz A vezes o vetor ou a matriz B. Agora eu não consigo inverter se eu tiver L, por isso que eu falei que tem que ter um valor para L, porque a resposta é numérica. Mas, fazendo essa operação aqui do inverso da matriz A vezes B, na época eu tinha um calculador, acho que deixava eu escrever matriz até 3 por 3, e aí eu conseguia inverter isso aqui facilmente. Eu encontrava um HI, que aqui é importante, o HI tem que ser negativo. Ponto de operação de ímã nessas questões costuma ser no segundo quadrante, onde o B é positivo, na curva de caracterização do ímã, que é HB. Segundo quadrante, o H é negativo, o eixo X, mas o B é positivo. O B é 1.2 positivo. Então, H precisa ser negativo. Isso é importante. Se você calcula uma questão dessa e o campo do ímã não dá negativo, alguma coisa pode estar errada. Muito provavelmente está. Então, vale a pena dar uma revisão na solução que você fez. O campo no H1 é 225,8 kA por metro e o campo no H2 451,7 kA por metro. O campo no H2 é maior porque o entreferro nele é menor. Maior em relação ao H1, né? E faz sentido. Porque se eu tenho entreferro menor, normalmente, se você fizer uma equação genérica, o H1 aqui, de alguma forma, se você isolar aqui nessa expressão, ele depende do inverso do 2E e o H2 vai depender do inverso do E. Então faz sentido que o H2, por ter um entreferro menor, tenha um campo magnético maior. Que aqui no caso eu acho que curiosamente vai dar o dobro. Por conta até dessa equação aqui. Se você ver aqui do jeito que tá, o H2 precisa ser 2H1. Por igualdade aqui, né? Inclusive, eu acho que essa é a resposta, exatamente. O 225,8 vai dar 451,6. Provavelmente na última casa decimal que ainda. Nas outras casas decimais que ainda deu outro 7, né? Mas é isso. Aí eu resolvi essa questão. É o que ficou no mudo. E eu resolvi explicar aqui com mais detalhes do que eu ficar, às vezes, também só com o tempo que eu tô escrevendo as expressões, né, no vídeo. E a gente vai continuar resolvendo esse tipo de questão da prova de magnetostática, do capítulo, acho que é 4 do livro, que é as questões que eu já resolvi algumas aqui também ao longo do canal. E ficou alguma dúvida? Provavelmente vai ficar, porque esse é um vídeo não tão no detalhe, né? Você pode ficar muito convidado a deixar um comentário que eu vou estar respondendo. E se você achou que foi uma resolução diferente, mas ainda assim relevante, como eu vinha fazendo e pretendo continuar fazendo, exceto por esses 2 perrengues que eu tive de doente, ficar doente e da gravação não ter ficado boa por conta do áudio. Mas se você achou que ainda ficou razoável e interessante, pode deixar um like aqui para eu entender que fez sentido talvez fazer resoluções mais rápidas assim. Vai dar o mesmo tempo aqui pelo que eu tô vendo. Quando eu começo a falar, eu também me estendo um pouco. E a gente se encontra no próximo exercício.